Constitucional 2, que na terça-feira da semana que vem já é a nossa prova final, né? Nosso semestre está no fim. Então, eu quero ver se eu termino, dou uma boa adiantada hoje, amanhã, e termino a matéria, na verdade, na segunda-feira, a tempo de ainda fazermos uma pequena revisão. Está meio esquisito para ver, mas deixa eu colocar, assim às vezes melhora. Ok. Eu falei então na semana passada de recepção, que é quando o judiciário, diante da necessidade de aplicação de uma norma, ele verifica se essa norma é compatível com a Constituição de 88. A desconstitucionalização é um processo similar ao da recepção, só que ele tem uma estrutura particular aqui, que é o seguinte: um tema que é formalmente constitucional. O que são temas formalmente constitucionais? Qualquer coisa que uma Constituição trate que não seja nem organização do Estado e nem direitos fundamentais, né? Então a gente tem uma Constituição passada, por exemplo, a Constituição, entre aspas, né, de 67, que tratou de um tema que não tinha nada a ver nem com a organização do Estado, nem com direitos fundamentais, portanto era um tema formalmente constitucional. E aí vem a Constituição de 88 e não trata daquilo ali. Então a gente tem um vazio constitucional. Percebam que se era a Constituição, se era uma lei ordinária do regime anterior, o que eu vou olhar, só para saber se aquela norma continua em vigor ou não, é fazer a tal da recepção. Agora, e quando a temática não estava numa lei infraconstitucional, mas estava, na verdade, na própria Constituição anterior, e que a nova Constituição não fala nada sobre aquilo, nem a favor e nem contra, como eu estou dizendo. A Constituição nem diz que é a favor daquela matéria, né, mas também não fala nada em sentido contrário. No entanto, eu posso ter determinados direitos adquiridos durante o período de vigência da Constituição anterior, e que aí surge o questionamento: vindo a nova Constituição, aquele direito, aquela relação jurídica, aquele negócio jurídico instaurado sob a vigência da Constituição anterior, pode continuar produzindo efeitos na nova ordem constitucional? Se fosse uma norma infraconstitucional, a resposta seria: depende, eu tenho que fazer o cálculo aqui da recepção, que foi o que a gente falou na semana passada. Como, na verdade, é uma questão que estava na Constituição anterior, a gente vai fazer, na verdade, um exercício de verificar se aquela temática não está presente na nova Constituição, mas a Constituição também não fala nada contra, aquele direito poderá continuar a ser exercido, e o que a gente vai considerar é que houve, sobre aquele tema, houve um downgrade, vamos dizer assim. Aquele tema que antes tinha status constitucional poderá continuar, aquela norma, né, que antes tinha status constitucional, poderá continuar regulando o caso, só que agora com status de uma norma infraconstitucional. Ou seja, ela é reconfigurada aí como uma norma infraconstitucional, ou seja, teria havido aí um processo de desconstitucionalização do tema. Ok? Deu para entender? Então, assim, se o tema é incompatível com a Constituição, a gente nem fala nada. A Constituição de 67 e 69 falava um monte de bobagem sobre censura, amplos poderes do presidente da República, restrições de direitos fundamentais como inviolabilidade do domicílio. Essas coisas são incompatíveis com a Constituição de 88 e a gente não vai falar nada sobre isso. Agora, se for alguma coisa que não é incompatível com a Constituição e a Constituição não trata, porque era uma questão só formalmente constitucional, aquilo lá poderá continuar vigorando, mas agora com status de norma infraconstitucional. Eu faço um downgrade, né? Aquele assunto que tinha um status constitucional, agora tem um status diminuído, um status de norma infraconstitucional.
Ok? Beleza, então, gente, vamos lá, deixa eu ir para frente. E aí a gente entra na questão da mutação constitucional. Enquanto que recepção e desconstitucionalização diziam respeito às relações da Constituição com a ordem jurídica passada, a mutação ela diz respeito à relação da Constituição posta com mudanças que vêm posteriormente. Ou seja, é uma teoria, como eu estou colocando aí, que tem uma origem bastante ruim, vamos dizer assim, porque ela surge, como a gente viu no século XIX na Alemanha, a gente vai ter toda uma construção jurídica para justificar os amplos poderes do rei, e a mutação constitucional, quando foi pensada originalmente, ela era uma forma de permitir que o rei violar, o rei lá da Prússia, né, no início, depois o Kaiser da Alemanha, pudessem violar a Constituição, dizendo que, na verdade, a Constituição era omissa ou que o sentido dado havia sido alterado. Então, a origem, sem precisar mexer no texto. Eu poderia, na verdade, dizer, olha, na verdade, a Constituição ela não é clara sobre isso, então o rei diria, né? A Constituição não é clara sobre isso, então eu vou aqui complementar o sentido dela, dando o sentido que, na verdade, ele queria. Tá certo? Então, a origem da ideia de mutação constitucional é uma origem bastante ruim, porque é uma ideia autoritária de dar uma carta em branco para os reis da Alemanha, dos estados alemães, depois para o Império Alemão, poderem falar, descumprirem a Constituição abertamente. Para além dessa origem ruim, a mutação constitucional talvez faça referência a uma ideia interessante, que é o texto de uma norma, seja ela qual for, e inclusive a Constituição como norma e texto que ele não é estático, ele muda de sentido. Né? O que nós entendemos como união estável, para usar um primeiro exemplo aí, né? O que se entendia por união estável quando a Constituição de 88 foi aprovada, mudou ao longo do tempo. E a questão de uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo era algo que não estava no horizonte do pessoal que escreveu a Constituição. Tá certo? Só que a partir do momento em que isso se torna uma questão, a partir do momento que isso se torna algo relevante, uma discussão constitucional relevante, a Constituição, a gente pode dizer que o sentido constitucional do que significa união estável sofreu uma mutação ao longo do tempo. Beleza? Devo entender, assim, uma ideia bem inicial? Ok. Então, quando a gente está falando de mutação constitucional, a gente está falando principalmente que o texto da Constituição continua o mesmo, mas o sentido que está sendo dado a esse texto mudou ao longo do tempo. Não para dar autorização à carta em branco para o rei, o chefe do executivo fazer o que quiser. Aí a gente reconfigura isso, né? No Brasil, quando se fala em mutação constitucional, tanto os tribunais, que é o que normalmente vão reconhecer essa mutação, quanto a doutrina, pensam em dois sentidos. Eu posso falar num sentido mais amplo de mutação, que abarca a alteração da Constituição pela mudança de sentido, que seria a mutação em sentido estrito, mas que abarcaria também mutação quando a Constituição, o sentido se altera, porque, na verdade, o texto foi mudado. Então, a gente poderia falar em mutação lato sensu, e eu já te respondo, Ana Júlia. Sim, tipo a Constituição dos Estados Unidos, agora que eu vi a pergunta aqui, o que era? Tipo a Constituição dos Estados Unidos, ou seja, a mesma Constituição com pouquíssimas alterações formais ao longo desses 200 anos, mas, na verdade, o sentido que foi sendo dado foi mudando bastante ao longo do tempo. Né? O exemplo do Nós, o Povo, We the People, né? Que foi drasticamente alterado ao longo dos anos. Tá? Mas no Brasil, então, a gente vai falar em mutação nos dois sentidos. No sentido mais próprio, que seria mutação é quando o texto é igual, mas o sentido mudou. Mas existem decisões, existem
autores que também vão colocar dentro do tema mutação constitucional quando há uma mudança de texto mesmo. Tá? Quando o texto da Constituição muda, eu falaria então também em mutação constitucional. Eu estou colocando esses dois, mas assim, não é o mais correto quando você pensa em mutação constitucional é esse daqui. Tá? Eu tenho cá minhas dúvidas se isso aqui, esse número 2 poderia ser chamado exatamente de mutação constitucional, mas enfim, é importante que vocês saibam que vocês vão achar gente falando desse jeito, né? Tratando a mutação desse jeito. Bom, então, como eu estou dizendo, a doutrina da mutação constitucional, ela surge na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, e ela teria essa... Esse é o ponto que eu quero explicar agora, Maria Cecília, como é que acontece essa mutação? Então, vamos lá. No caso da Alemanha, é muito essa ideia de que o rei, ou os encarregados do rei, que fariam essa mutação. Assim. Ainda que eles estivessem dizendo que não é que eles estavam fazendo a mutação, eles apenas estavam reconhecendo. Né? No entanto, no Brasil, e mesmo na Alemanha pós-Segunda Guerra Mundial, quando se fala em mutação constitucional, a gente está falando de algo que é reconhecido e não criado. Acho que essa é a primeira questão que eu queria, chamar a atenção. Um uso correto da ideia de mutação é que, em determinado momento, o judiciário, ao ser chamado a falar sobre determinada situação, ele constata que houve uma mudança. O que não pode acontecer, e às vezes acontece, é do judiciário inventar uma mudança. Quando, por exemplo, um exemplo ruim de mutação constitucional foi toda uma discussão que o STF fez de mudança sobre o sentido do que era a presunção de inocência, que é um princípio constitucional, para permitir que pessoas condenadas em primeira e segunda instância já fosse decretada a prisão delas. Elas já começassem a cumprir pena de forma adiantada, e adiantar o cumprimento da pena, ainda que a pessoa ainda estivesse recorrendo. E um dos argumentos utilizados pelo STF para permitir a prisão após decisão em segunda instância foi o da mutação constitucional. Só que percebam, quando o STF diz, eu estou dizendo isso porque, na verdade, houve uma mutação constitucional, era ele mesmo, STF, que estava inventando a mutação. Tá certo? Não havia nenhum movimento, não havia nenhum reconhecimento na sociedade civil em geral, ou mesmo na sociedade, entre a comunidade científica, do direito, de que o sentido de que é presunção de inocência teria mudado. Ok? Então, eu chamo a atenção para o fato de que, muitas vezes, a mutação constitucional, tal qual ela é falada no Brasil, pelos nossos tribunais, ela disfarça, ela tenta disfarçar, na verdade, uma questão muito séria, que é o chamado ativismo judiciário. Portanto, uma diferença entre ativismo judiciário e mutação constitucional é que no ativismo o judiciário inventa as coisas. Ele cria da cabeça dele. E aí, para não dizer, estou criando a minha cabeça, ele dá o nome de mutação constitucional, por exemplo. Ok? É diferente do que seria uma mutação constitucional, vamos dizer assim, legítima, que aconteceria quando o judiciário reconhece que houve uma mudança. Ou seja, essa mudança ela aconteceu na sociedade. Deu para entender? Maria Cecília está dizendo que está meio complicado. Vamos lá. Vamos lá, vamos por partes aí. Ok. Qual parte que está meio complicada? Deixa eu só para eu entender. Não, professor, disse que era complicada a situação do ativismo judicial, entendeu? Entendi a explicação. Entendi. Então, assim, o grande problema meu aqui com relação à mutação constitucional é quando ela é inventada, pelo judiciário.
Então, é a ideia de que o judiciário ele vai perceber que houve uma mudança, ele vai evidenciar a mudança, justamente porque o texto não é fixo, né? Nenhuma norma tem sentido fixo, porque nada é fixo, né? Essa questão aqui dos autores, na verdade, eu vou pular, porque assim, é uma questão doutrinária que eu queria, não faz muita diferença isso, que eu quero me concentrar na origem das questões doutrinárias na Alemanha, eu vou pular isso. O que eu quero me concentrar é como é que isso é visto aqui no Brasil. Tem um autor de direito constitucional, não sei se vocês já viram, o livro do Pedro Lenza, ele tem um curso. Vamos lá, Ana Luísa. Isso, na verdade, pode acontecer várias vezes, tá certo? No caso da história constitucional americana, a gente pode falar de várias mudanças de sentido sobre o mesmo texto ao longo dos anos. A ideia, na verdade, é que isso não acontece só uma vez, pode acontecer várias vezes, nesse sentido. Tá? Tudo bem. Então, o Pedro Lenza, ele vai trazer um conceito aqui do que ele está chamando de mutação constitucional. Eu estou citando, eu não gosto muito de conceitos, não, mas eu acho que esse conceito aqui do Pedro Lenza pode ajudar. Em que ele vai dizer que mutação constitucional é o processo informal, né? Então tem essa questão de ser informal, de mudança da Constituição por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos, até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através da interpretação em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio de construção. Bem, a parte final dele aqui é que desanda o negócio, sabe? Eu trago sempre essa definição para fazer uma crítica. Eu acho que até um pouquinho antes ali, a definição dele até estava legal, mas na hora que ele fala pela interpretação, quer por intermédio de construção, aí a coisa já começa a ficar complicada, mas piora na parte final, bem como dos usos e costumes constitucionais. Eu tenho cá minhas reservas com relação a isso. A gente viu que no caso da Inglaterra, realmente existem convenções constitucionais que influenciam mesmo a aplicação da lei. Tá certo? A gente viu isso. No nosso caso, me parece bastante complicado a gente dizer que usos e costumes ou convenções podem determinar a leitura da Constituição. Então, assim, essa definição do Pedro Lenza, ela é bastante utilizada em concursos e tal, mas eu tenho cá minhas críticas com relação a essa partezinha final dele. Tá? Me parece que mutação constitucional, na verdade, é uma ideia de que a gente tem uma mudança de sentido pela mudança de interpretação mesmo. Porque, na verdade, as coisas mudam, porque a gente não interpreta as mesmas coisas da mesma forma ao longo do tempo. A gente tem mudanças, inclusive, de paradigmas. Né? O que é o direito de igualdade hoje é muito diferente do que era igualdade no século XIX e mesmo no século XX. Né? E nós continuamos falando da igualdade, mas atribuímos à igualdade sentidos diferentes. Então, me parece estar mais nessa ideia do que nessa ideia de uso e costumes. Enfim, se a gente vai pensar na Constituição da Inglaterra, ok. Mas, no nosso caso, eu acho meio complicado. Tá? Mas, de qualquer forma, está aí a definição do Pedro Lenza. Alguns exemplos. O primeiro deles, a questão da presunção de inocência, que eu mencionei para vocês. Foi nesse habeas corpus aqui que o STF deu uma decisão horrorosa, mas é muito ruim, esse habeas corpus 126.292, em que o Barroso, por exemplo, vai dizer que, olha só o que o Barroso está dizendo, né? Que o conceito de presunção de inocência mudou por anseios da população. Isso é um negócio muito complicado, tá certo? Isso é muito complicado. Primeiro que anseios da Constituição, da população poderiam, por exemplo, autorizar o STF, então, a permitir outras formas de pena de morte, ou a permitir pena de morte em tempos de paz, por exemplo, né?
E a gente sabe que o judiciário não deve ser levado pela vontade da população, por anseios da população, nada disso, né? Então, assim, felizmente, depois, esse entendimento foi revogado e o STF voltou ao entendimento anterior, que é o correto, de acordo com a Constituição cá entre nós, que é de que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. E é isso. Se ninguém pode ser culpado até o trânsito em julgado, você não pode ser preso até o trânsito em julgado, porque você não pode prender uma pessoa que é pressupostamente inocente. A menos que haja razões específicas para prisão. Mas não o fato da pessoa ter sido condenada 2 vezes. Ok? Mas a mutação constitucional foi reivindicada aqui para servir de escudo para o STF, na verdade, decidir do jeito que ele queria decidir. Então, como eu disse, né, a mutação ela acontece justamente porque os textos, nenhuma norma, como o texto que tem um sentido estático, isso é ok. O problema, muitas vezes, está no fato de que a mutação é utilizada como uma desculpa para que o STF possa decidir do jeito que ele quer, ou seja, ele inventa um trem da cabeça dele e chancela isso, dizendo, não, a verdade, houve uma mutação constitucional, o que acaba transformando o STF num poder constituinte permanente, assim. É como se a Constituição, ao invés de ser o guardião da Constituição, ele fosse o dono dela e ele pudesse dar a ela o sentido que ele quer. E isso é muito sério, né? Isso é bastante preocupante. E aí, como eu disse, o que às vezes acontece entre nós é que o juiz muitas vezes inventa a mutação e não apenas detecta a ocorrência dela. Um caso que me parece que foi utilizado de maneira correta foi esse da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a DPF 132. Tá? A questão também do aborto de anencéfalos, a DPF 54, também uma mudança, a gente pode entender ele uma mudança de sentido com relação ao que exatamente significam dignidade humana, direito à vida, etc. Mas o caso da presunção de inocência é um bom exemplo de como é que não se deve fazer quando se trata de mutação constitucional. Ok? Beleza. Eu vou... essa parte aqui, então, eu encerro. Eu vou disponibilizar esse... não, nesse não. Vou disponibilizar... aqui. Eu vou disponibilizar isso lá no Classroom para vocês, mas vamos já passar para o nosso último assunto, que é controle de constitucionalidade. Ok. Bom, no Brasil, a gente tem uma tradição de controle de constitucionalidade que vem desde a nossa primeira Constituição Republicana. E como a gente viu lá atrás, no caso do Brasil, a gente, na nossa primeira Constituição Republicana, copiamos, ou pelo menos tentamos copiar, o sistema constitucional dos Estados Unidos. Fizemos uma versão bem atrapalhada dele, né, desse sistema, mas, enfim, de alguma forma, copiamos. E uma das coisas que a gente copiou dos Estados Unidos, ou duas coisas, né, foram não só a ideia de que nós entendemos a Constituição como uma norma superior a todas as outras, mas também de que o judiciário é competente para poder declarar normas inconstitucionais. Então, a gente tem essa ideia, desde a nossa primeira Constituição Republicana, de que qualquer juiz pode declarar a lei inconstitucional no caso concreto. Aí no chat, essa ideia. Né? Ou seja, toda vez que um juiz é chamado a se manifestar no processo, toda vez que um juiz é chamado a julgar uma causa, ele pode, sendo provocado por uma das partes, ou mesmo sem ser provocado, tá? Mesmo de ofício, quando o juiz pode agir sem ser provocado, o juiz pode
verificando que a lei que seria teoricamente aplicável ao caso é incompatível com a Constituição, deixar de aplicar aquela lei por dizer essa lei é inconstitucional e aplicar diretamente a Constituição, tá certo? Isso é algo que a gente já viu, eu já comentei um pouquinho sobre isso quando eu falei do surgimento do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, que se dá com aquele caso Marbury versus Madison, que eu acho que eu comento ele, coloco ele aqui justamente, tá? Que a gente comentou já sobre esse caso, em que a Suprema Corte vai dizer que um ato do Congresso, uma lei do Congresso, que seja contrária à Constituição, não é direito de verdade. Quando a Constituição e uma lei, um ato do Congresso estão em conflito, a Constituição deve governar o caso, deve reger o caso, e não a lei que é incompatível com a Constituição, tá certo? Lá naquele caso Marbury versus Madison, que a gente já viu, foi quando a Suprema Corte dos Estados Unidos, então, inventa o controle de constitucionalidade, e a gente traz isso para o Brasil, ainda que com alguns problemas, na Constituição de 1891. Ok, gente? Tá aí? Estão me acompanhando? Ok. Por causa disso, eu estou fazendo toda essa introdução para dizer o seguinte. No Brasil, diferente de outros países, vou começar pela linha de baixo aqui, todo juiz é um juiz constitucional. Existem alguns países, e eu vou fazer uma breve comparação, existem alguns países em que os juízes comuns, eles não têm autorização, eles não têm poder de declarar uma lei inconstitucional. Ou seja, por exemplo, lá, Portugal, na Espanha, na Alemanha, um juiz verificando que uma lei é inconstitucional, ainda que ele veja que a lei é inconstitucional, ainda assim ele é obrigado a aplicá-la. Ok? Nesses países em que eu tenho alguns juízes ou alguns órgãos que têm autorização de declarar uma lei inconstitucional e o restante do judiciário que não tem, eu posso fazer uma diferença entre uma jurisdição propriamente constitucional, que é essa desses juízes que podem declarar uma lei inconstitucional, e uma jurisdição não constitucional, ou chamada de jurisdição ordinária, comum, que é aqueles juízes, a maioria deles, inclusive, que não tem esse poder. Tá? No nosso caso, no caso do Brasil, como todo juiz tem essa possibilidade de declarar uma lei inconstitucional no caso concreto, todo juiz no Brasil é um juiz constitucional. Justamente não há essa diferença no Brasil entre um juiz ordinário e um juiz constitucional. Portanto, no Brasil, jurisdição constitucional jamais vai poder ser confundida com controle de constitucionalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? No Brasil, vocês vão ver muitos autores que tratam controle de constitucionalidade como um sinônimo de jurisdição constitucional. Na verdade, controle de constitucionalidade é esse ato pelo qual um juiz qualquer, ou o próprio STF, como a gente vai ver, declara uma lei inconstitucional. Jurisdição constitucional, ao contrário, significa que o dever de todo juiz, em todo processo, na hora de dar uma sentença, sempre levar em consideração a Constituição. Ok? É uma questão relativamente simples, mas eu queria deixar isso claro. Bom, antes de falar desse quadro aqui, eu queria, na verdade, fazer uma diferença entre dois grandes sistemas, duas grandes ideias de como se deve fazer o controle de constitucionalidade, que é o modelo criado nos Estados Unidos com o Marbury versus Madison, de 1803, e o modelo pensado pelo Kelsen para a Constituição da Áustria, de 1920, modelo esse que acabou sendo espalhado por toda a Europa, né, e que vai chegar, inclusive, em vários países da América Latina, inclusive o Brasil, em algum momento. Tá? Mas vamos lá. No caso dos Estados Unidos, o controle de constitucionalidade, ele considera, como eu estou colocando ali no parênteses, que uma lei inconstitucional nunca foi lei.
Está escrito, inclusive, isso nessa transcrição em inglês aí da decisão da Suprema Corte. Ou seja, a lei inconstitucional, ela é nula desde o início. Desde o momento em que ela foi criada, ela é nula. Portanto, ela, teoricamente, não deveria ter produzido nenhum efeito. Tá? Então, nos Estados Unidos, existe essa ideia de que o controle, ele é... Vou escrever enquanto eu falo aqui. O controle, ele é difuso, incidental. Vou começar com essas duas coisas. O que significa controle difuso de constitucionalidade? Significa que o judiciário, qualquer órgão do Poder Judiciário, qualquer juiz de primeira instância, tribunais de segunda instância e tribunais especiais, tribunais superiores, podem fazer o controle de constitucionalidade. Cada um no seu quadrado, né, cada um dentro da sua competência, mas qualquer juiz, em qualquer processo, aliás, não só pode, como deve fazer um controle de constitucionalidade. Ok? Difuso, justamente para fazer essa ideia de que é qualquer juiz. E por que esse controle ele é incidental? Bom, aí tem uma questão de processo que eu preciso explicar. Vamos lá, existe uma diferença entre mérito do processo e questões incidentais. Quando eu tenho uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, essa ação ela tem um mérito. O mérito é o objeto do processo. Qual que é o objetivo de uma ação de investigação de paternidade? Me digam aí. Isso. Então, a gente pode falar, na verdade, que o mérito não é exatamente descobrir quem é o pai, porque, na verdade, a ação já é feita contra alguém, tá certo? O mérito na ação de investigação de paternidade é você perguntar. O mérito é sempre uma pergunta, vamos simplificando muito a história, tá, gente? Vocês vão ver isso em processo depois. O mérito aqui, na verdade, o cara é ou não é pai, tá? O mérito nessa minha ação ele é ou não o pai. Segundo exemplo, numa ação de cobrança de dívida, uma pessoa devia para outra, não pagou, e aí o credor, então, ajuiza uma ação contra o devedor para que ele pague a dívida. Qual que é o mérito dessa ação? Gente, percebam, vocês estão confundindo mérito com pedido. Tá certo? O mérito é uma pergunta. A pergunta é... Foi sem o interrogação ali. O mérito ele tem que pagar? O mérito existe essa dívida? Existe uma dívida não paga? Ok? Existe uma dívida não paga? Esse é o mérito da ação. É sobre isso que autor e réu vão debater ao longo do processo. Beleza? Até aí? Beleza. Então vamos lá. Esclarecido qual é o mérito, existem ao longo do processo vários incidentes processuais. E eu preciso fazer essa explicação para vocês poderem entender por que, afinal de contas, o controle nos Estados Unidos, e a gente vai ter isso aqui no Brasil também, é chamado de incidental. Tá? O que são incidentes processuais? Enquanto existe, na verdade, o mérito, que é essa linha em que a discussão toda vai se centralizar em torno dessa linha, os incidentes processuais são coisas que não têm a ver diretamente com o mérito, mas que podem ser colocados por autor ou pelo réu ao longo do processo, e essas questões elas podem influenciar no julgamento do mérito. Para ser mais claro, né? Se durante o processo
O réu diz o seguinte, essa dívida, ela não pode ser cobrada porque, na verdade, ela já foi paga. Esse é um incidente que vai ser colocado no processo e o juiz vai ter que verificar se, afinal de contas, essa dívida já foi paga mesmo, se aquele recibo que o cara trouxe tem mesmo validade. Está certo aquilo ali. Ok? Esse é um incidente, típico incidente de mérito. Porque se a dívida já tivesse sido paga, o mérito da ação fica prejudicada. Ou fica prejudicado o mérito. Ok? Um incidente que pode ser trazido aqui pelo réu é, na verdade, eu não sei se essa dívida existe, eu só sei que eu não sou o devedor. Eu não sou parte nessa relação jurídica. Tá certo? E se ele diz, eu não sou parte nessa relação jurídica, eu tenho uma questão que precisa ser resolvida aí por esse juiz, que é esse incidente. Agora, percebam o seguinte, já trazendo aqui para a nossa matéria de hoje, um outro incidente que eu posso trazer no processo é, olha, a lei, o Código Civil, que trata sobre isso, ao disciplinar essa matéria, ele traz um artigo aqui que viola a Constituição. Portanto, antes de você, juiz aí, decidir se eu tenho ou não tenho que pagar, ou se eu sou ou se eu não sou o pai, você tem que resolver primeiro se esse artigo aqui do Código Civil é ou não compatível com a Constituição. Porque se esse artigo aqui for incompatível com a Constituição, você tem que aplicar a Constituição e o pedido lá do autor vai ser completamente alterado. Ou seja, um dos incidentes processuais que eu posso trazer no processo, eu como réu, ou o autor, ou o próprio juiz pode fazer isso, é questionar a constitucionalidade, portanto, a validade, a aplicação de uma determinada lei, que seria a lei pressupostamente cabível ali, ok? Porque, uma vez colocado esse incidente faz paralisar o julgamento do mérito. O juiz só vai poder julgar o mérito se ele passar primeiro por essa questão incidental. Tá certo? Se esse cara está cobrando uma dívida com base no artigo, sei lá, 200 do Código Civil, e a outra parte diz esse artigo 200 é inconstitucional, o juiz só vai poder definir se vai ou não vai condenar o réu se primeiro ele afirmar sobre a constitucionalidade ou não do tal artigo 200. Ok? Deu para entender isso? Então, essa questão incidental, ela é prejudicial ao mérito. E percebam, prejudicial, prejuízo, aqui em direito processual, significa prejudicial aí não é sentido econômico, tá? Prejudicial do latim pré-iudicare, que significa julgar antes. Ou seja, uma vez colocado um incidente no processo, o juiz tem que julgar primeiro o incidente, para então ver o que ele vai fazer com o mérito. A questão sobre a... Vamos para o caso do Marbury versus Madison. Né? Qual que era o mérito no caso Marbury versus Madison? Quem lembra aí? Qual que era o mérito? Alguém lembra? Se os juízes tinham ou não direito de assumir o cargo, né? O que a Suprema Corte fez? Ah, não, mas espera, essa lei que você utilizou para vir aqui direto na Suprema Corte está violando a Constituição. Se essa lei viola a Constituição, eu, Suprema Corte, nem vou entrar no mérito se você tem ou não tem direito de ser nomeado, porque na verdade você nem podia estar aqui. Sabe aquele meme? Não era nem para você estar aqui? É mais ou menos como a Suprema Corte decidiu. Todo mundo conhece esse meme, né? Ok? Então, percebam, quando a Suprema Corte diz
a lei que você utilizou para ajuizar essa ação diretamente na Suprema Corte viola a Constituição, portanto, essa lei é inconstitucional e, portanto, essa sua ação não poderia estar aqui, logo, eu não vou entrar no mérito, justamente, se você tem ou não tem direito de ser nomeado. Porque essa questão que eu estou trazendo aqui, essa questão incidental, ela é pré-judicial ao julgamento de mérito. E ao julgá-la, eu entendi que, na verdade, a lei é inconstitucional, logo, eu não vou poder entrar no mérito. Ok? Então, o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, ele é difuso e ele é incidental. Uma outra coisa que é importante chamar a atenção é que esse controle, tá? Então, o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos, além de ser difuso e incidental, ele tem uma outra questão que é com relação aos efeitos. E toda vez que a gente falar de efeitos em controle de constitucionalidade, a gente vai falar de efeitos temporais e efeitos pessoais. Ou seja, a gente vai falar sobre temporais, ou seja, a partir de quando a decisão começa a produzir efeitos, e efeitos pessoais, quem é atingido pela decisão, tá? Nos Estados Unidos, porque pelo que está escrito ali naquele slide, né, em que eu coloquei no parênteses ali, nulidade desde o início, porque como diz a Suprema Corte, um ato do Congresso contrário à Constituição não é lei, não é direito. Os efeitos temporais, o efeito temporal da decisão que declara uma lei inconstitucional no caso concreto, eles retroagem à data de início daquela lei. Ou seja, desde o início, desde o momento em que aquela lei foi aprovada para frente, todos os efeitos vão ser anulados. Ok? Essa retroação desde o início, a gente vai usar uma expressão em latim significa, que é ex tunc. Significa desde sempre, para simplificar muito a história. Ok? Ou seja, quando a Suprema Corte disse que os caras não podiam ser nomeados porque aquela lei violava a Constituição, na verdade, quando ela disse que ela não poderia julgar se os caras poderiam... então vocês já viram essa expressão, né? Ex tunc e ex nunc. Ótimo. Isso ajuda demais. Com relação aos efeitos pessoais, sobre quem é atingido pela decisão. Vamos lá. Se eu tenho um processo envolvendo João e Maria, tá certo? E o juiz, ao julgar o caso ali da cobrança da dívida, ele julga inconstitucional o artigo X do Código Civil, no processo ali envolvendo João e Maria, quem é atingido pela decisão desse juiz? Não, senhora, é essa a questão. Só João e Maria. Vamos lá, Ana Júlia. Vamos entender isso aqui. Quando a Suprema Corte declarou que a segregação racial era inconstitucional, no caso Brown versus Board of Education, tá certo? A Suprema Corte ela estava resolvendo o caso do Brown. Ela estava resolvendo o caso do Brown versus Board of Education. Quem é atingido pela decisão da Suprema Corte, em princípio, são somente o autor e o réu daquela ação. Mas você não falou que depois disso teve toda uma coisa de não ter mais discriminação racial nos Estados Unidos? Sim, porque os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, são um país de common law. Ou seja, quando a Suprema Corte lá decide, a decisão dela gera um precedente. Ok? Vamos supor que não os Estados Unidos fossem um país de civil law. E a Suprema Corte lá decidiu o caso Brown versus Board of Education. Só os dois seriam atingidos mesmo, e
e ponto, final. Só que, como eles são país de precedentes, a decisão dela gera um precedente. Mas a decisão dela mesma só atinge autor e réu. Tá? Ok? Todo mundo aí? Ok. Essa discussão vai ser um problema quando Kelsen vai pensar o modelo austríaco, que vai ser o modelo do controle concentrado. Então, esse controle nos Estados Unidos, ele é difuso, incidental, e ele tem efeitos ex-tunc e interpartes. Beleza? Todo mundo? Agora vamos ver o controle de constitucionalidade pensada pelo Kelsen quando ele foi chamado para redigir o anteprojeto do que viria a ser a Constituição Austríaca de 1920. E aí o Kelsen, então, vai dizer o seguinte: esse sistema americano de controle de constitucionalidade, ele é muito legal, só que ele só funciona para países de common law. Se a gente permitir aqui na Áustria, ele é austríaco, né, inclusive, se a gente permitir aqui na Áustria que qualquer juiz declare uma lei inconstitucional, como a gente não tem um sistema de precedentes, em que cortes superiores criam precedentes e que, de certa maneira, acabam sendo obedecidos pelas cortes inferiores, esse negócio aqui vai virar uma bagunça. Ok? Se cada juiz nesse país, cada um puder dizer que a lei é constitucional, o outro puder dizer o contrário, vai virar uma bagunça esse país. Então ele vai dizer, não podemos deixar na mão de todo mundo, de todo juiz, essa competência. Devemos criar especificamente uma jurisdição constitucional separada da jurisdição ordinária. Existe a jurisdição ordinária, formada pelo juiz de primeira, segunda instância, até por tribunais superiores, mas nós aqui na Áustria vamos criar um órgão que vai estar acima de todos os demais tribunais. Ele vai ser um tribunal, mas vai ser um tribunal acima dos demais tribunais ordinários, que é um tribunal constitucional. Ou seja, ele cria um órgão na cúpula do Poder Judiciário da Áustria, acima de todos os demais tribunais, mas assim, ele está dentro, se a gente fosse construir, Kelsen gostava muito de pirâmides, né? Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação que dá para eu desenhar. Então, se a gente fosse desenhar o modelo do Kelsen, a gente teria, então, na estrutura do Poder Judiciário, né, juiz de primeira instância, tribunais de segunda instância, tribunais superiores e, aqui na ponta, mas dentro da pirâmide, o Tribunal Constitucional. Tá? Esse Tribunal Constitucional ele vai ser o único autorizado a dizer se uma lei é constitucional ou se uma lei é inconstitucional. Nenhum outro tribunal. O juiz de primeira instância é proibido de fazer isso, ainda que ele ache que aquela lei é a coisa mais cabeluda, absurda do mundo. O juiz de segunda instância, idem, por aí vai. Só o Tribunal Constitucional. Então, a gente vai ter uma primeira característica do modelo austríaco, que ele é um controle que não é difuso, ao contrário, ele é concentrado. Beleza? E são obrigados a aplicar a lei. Mesmo que eles achem que a lei está errada. Tá? O que vai acontecer é, se o Tribunal Constitucional, em algum momento, declarar aquela lei inconstitucional, dali para frente, os demais tribunais já não vão mais aplicar aquela lei. Mas enquanto, e eventualmente, pode acontecer dele falar que a lei é inconstitucional, mas enquanto ele não falar isso, os tribunais são obrigados a aplicar a lei. Tá? A preocupação do Kelsen, eu trouxe aqui desse texto dele que foi publicado numa revista em espanhol, que obviamente não leio alemão, graças a Deus, em que ele vai dizer que a ausência de uma decisão uniforme sobre a questão de quando uma lei é inconstitucional é um grande perigo para a autoridade da Constituição. Então,
eu preciso ter certeza, eu preciso ter segurança jurídica. Eu não posso ficar deixando para cada juiz falar isso separadamente, da maneira como eles quiserem, né? Então, o controle ele é concentrado, não é difuso. Segunda característica é que ele é um controle direto, e alguns vão chamar também de abstrato. Por quê? Ao invés do controle acontecer dentro de um caso concreto, então eu tenho um processo que envolve João e Maria, e no interior daquele processo é criado um incidente, né? Não, no caso do controle concentrado, o mérito do processo já é, e é exclusivamente, o controle de constitucionalidade. Eu tenho ações que são criadas especificamente para se fazer controle de constitucionalidade. Tá certo? O controle não se dá de forma indireta, de forma acessória, dentro de um processo principal. O controle acontece porque a própria ação é criada exclusivamente para isso. Ao invés do controle acontecer dentro de um processo de João e Maria, eu vou ter, na verdade, uma ação direta, como a gente usa a expressão no Brasil, né? Aliás, a nossa principal ação se chama justamente ação direta de inconstitucionalidade. Tá certo? Em que algumas pessoas, algumas entidades, previamente listadas na Constituição, tanto da Áustria de 1920 quanto da nossa Constituição de 1988, algumas pessoas listadas especificamente na Constituição podem fazer uma ação no Tribunal Constitucional para que o Tribunal Constitucional avalie, faça uma avaliação abstrata entre o texto da Constituição e o texto daquela lei. Ok? Então não há caso concreto aqui, né? A apreciação ela se dá em abstrato. A consideração se dá de comparação de textos. E não da aplicação, eu não estou vendo a aplicação disso para a vida das pessoas. Pelo menos eu estou falando da ideia original do Kelsen. Então o controle da Áustria, recapitulando, ele é concentrado, ele é direto. Com relação aos efeitos, aí a gente vai ter efeitos, uma diferença bem grande do modelo americano também. Com relação aos efeitos temporais, vamos lá. O Kelsen, ele vai entender o seguinte: enquanto a lei vigorou, enquanto a lei esteve produzindo seus efeitos, isso não deve ser mexido, né? Até porque isso poderia causar uma confusão enorme na vida do país. Então, assim, quando o Tribunal Constitucional declara uma lei inconstitucional, é como se ele estivesse revogando aquela lei. Quando você revoga uma lei, né, quando uma lei ela esteve vigorando durante 10 anos e ela é revogada, os 10 anos em que ela produziu efeitos não são mexidos, eles permanecem. O que vai acontecer é que dali para frente, essa lei não pode mais ser aplicada. Certo? Ok, gente? Quando vocês já vão estudar processo civil sobre o Código de Processo Civil de 2015, mas eu estudei até 2014, valia o Código de Processo Civil de 1973. Quando ele foi revogado, o que ficou antes, o que foi feito antes, permaneceu, né? Então, os efeitos temporais para o Kelsen, ao invés de serem ex tunc, eles são ex nunc. Tá? Dali para frente. E quem é atingido pela decisão? Vamos falar de efeitos pessoais. Quando o Tribunal Constitucional, em abstrato, declara a lei inconstitucional, quem é atingido por essa decisão? Todo mundo. A gente vai falar então em efeitos erga omnes, contra todos.
ou para todos, enfim. Ok? Então a gente tem, na origem desses dois sistemas, duas realidades bem diferentes. Esses dois sistemas eles vão mudar ao longo dos anos. A própria Áustria vai mudar depois. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos ele continua mais ou menos como era desde sempre. Mas nos países que vão copiar os modelos austríaco e americano, eles vão fazer adaptações a esses modelos. Mas na origem, eles eram bem diferentes, bem separados um do outro, dessa forma como eu falei. Aí eu me volto para o meu quadro de comparação. Eu estou apertando aqui na tela do negócio como se desse para fazer isso aqui. Para a gente poder fazer uma comparação muito rápida, né? E obviamente, gente, não é ficar decorando isso daqui, isso aqui é apenas para a gente poder fazer algumas comparações. Então, nos Estados Unidos, o sistema de controle de constitucionalidade, deixa eu colocar ele em tela cheia também para poder rabiscar algumas coisas. Ele some. O quadro some. Não dá para colocar, então. No caso dos Estados Unidos, o sistema, então, é porque ele é uma imagem e não tá. Ele é judicial, assim como na Áustria. Ou seja, quem é competente para fazer controle é um órgão do Poder Judiciário. A Alemanha está nessa história aqui porque ela vai ter uma influência muito grande sobre o Brasil a partir da segunda metade dos anos 90, eu vou explicar. Mas na Alemanha também o controle é judicial. Ali, percebam e podem desconsiderar a Suíça, tá? Eu tenho que refazer esse quadro, porque a Suíça ali era uma questão que fazia sentido há uns anos atrás, mas hoje em dia nem é uma bobagem. Mas quando eu estou falando ali da França, um parênteses que ficou de fora desse quadrinho, eu estou falando da França, vou escrever aqui no chat, até 1998. Porque a França, depois de alguns anos, a França sempre teve um sistema político e não judicial de controle de constitucionalidade. Até por aquela desconfiança que os franceses sempre tiveram com relação ao judiciário, algo histórico que vem desde a Revolução Francesa. Então, na França, juízes não tinham mesmo essa competência, e existia um órgão político, que era o Conselho Constitucional, e esse Conselho Constitucional era o que tinha competência para declarar uma lei inconstitucional. No entanto, o sistema francês ele sofreu uma mudança em que esse Conselho Constitucional, que era um órgão só político, foi transformado em um órgão judicial. Então, o exemplo da França aí fica só como um exemplo histórico, tá? Que já houve um tempo em que o controle lá ele era político. No caso do Brasil, eu estou colocando que o sistema do Brasil ele é judicial, e depois, quando eu for explicar mais detalhadamente o sistema brasileiro, eu vou retomar essa questão, porque tem alguns autores no Brasil que vivem insistindo em falar em controle político também no Brasil. Eu vou explicar por que quem fala que existe controle político no Brasil está errado. Aí não é uma questão de diferença de opinião, não. Está errado mesmo. Tá? Uma outra forma de classificar os controles é com relação ao critério, ou seja, quem decide, quem tem o poder de decidir. Eu já falei. Nos Estados Unidos ele é difuso, porque qualquer juiz em qualquer processo pode fazer. O controle lá da Áustria, da Constituição de 1920, ele é concentrado, porque só existe um órgão com o poder de fazer isso, que é o Tribunal Constitucional. Na Alemanha, idem, concentrado. E no Brasil, estou pulando aqui França e Suíça, tá? Vocês podem, na verdade, desconsiderar. Estou pulando mesmo. No Brasil, eu estou dizendo que ele é misto. Aqui, vale a gente considerar o seguinte. De 1891, tá? Da Constituição de 1891 até a Emenda Constitucional 16
de 1965, o controle no Brasil ele era só difuso. Tá? O controle de constitucionalidade no Brasil era só o difuso, era esse dos juízes poderem declarar uma lei inconstitucional, inclusive o próprio STF podia fazer isso caso o processo chegasse ao STF. Vou falar disso depois. A Emenda Constitucional 16 de 1965 criou uma ação direta de inconstitucionalidade chamada representação de inconstitucionalidade. É a nossa primeira forma de ação direta genérica de inconstitucionalidade no Brasil, tá? Existiu uma outra mais específica, mas não vem ao caso aqui, não quero complicar a história, mas é a primeira que, de forma genérica, o STF, num controle concentrado, podia dizer que a lei era inconstitucional. A partir, portanto, de 1965, nós passamos a ter os dois sistemas no Brasil. O difuso, que vem desde 1891, e o concentrado, a partir dessa ação aí, dessa tal representação de inconstitucionalidade. Em 88, com a Constituição de 88, a gente não só mantém esse sistema misto, como, na verdade, a parte do concentrado vai ser enormemente ampliada, como a gente vai ver mais à frente. Ok? Então, o Brasil ele tem um critério misto, porque não só qualquer juiz, em qualquer processo, pode declarar uma lei inconstitucional, como o próprio STF pode fazer isso através de ações diretas. Tem 4 tipos diferentes de ações diretas. Ok? Por que é misto? Beleza. Bom, o modo. Modo diz respeito ao procedimento, tá certo? A forma, como eu estou colocando ali, a forma como esse controle vai acontecer. Nos Estados Unidos, eu disse que o controle ele é incidental. E ele é incidental por quê? Porque ele não é o objeto primário da ação. O objeto primário da ação é se o cara é ou não é pai, se o cara deve ou não deve, não é isso? E o controle acontece apenas como um incidente processual. Por isso, o controle dos Estados Unidos é chamado também de incidental. Incidental quanto ao modo. Na Áustria, ele é chamado de direto, porque, como eu disse, existe uma ação cujo único objeto é falar sobre isso lá no Tribunal Constitucional. França e Suíça eu estou desconsiderando, mas aí vamos lá. Eu vou deixar a Alemanha por último, deixa eu falar aqui por que ele é misto, o modo é misto no Brasil. Porque percebam, o modo é misto porque eu tenho o controle incidental, feito em casos concretos, e eu tenho o controle direto, feito através das ações de controle concentrado. Ok? Beleza. Agora, por que o modo na Alemanha ele é misto? E já se tentou prever isso aqui no Brasil mais de uma vez e nunca foi para frente. Vamos entender isso aqui. Lá na Alemanha, eu tenho a seguinte possibilidade. Existem as ações diretas, então, portanto, existe o modo direto, mas também existe a seguinte possibilidade. Vamos lá, vamos supor um processo que começou entre 2 pessoas na comarca de Berlim. Aí ele foi para a segunda instância, Tribunal de Segunda Instância da Justiça Alemã. Nem a primeira nem a segunda instância puderam falar nada sobre a constitucionalidade da lei, porque eles não têm autorização para isso. Do Tribunal de Justiça lá da região, da segunda instância, foi para um tribunal superior. E aí, quando chega nesse tribunal superior, aí sim, uma das partes pode questionar a constitucionalidade da lei que está sendo aplicada naquele caso desde a primeira instância. Esse tribunal superior, deixa eu só ver se eu mantive aqui, que é a piramidezinha do Kelsen, mantive. Só para eu desenhar isso aqui. Aquele tribunal superior, ele não pode
esse tribunal aqui, tá? Ele não pode dizer que a lei é inconstitucional, porque ele não tem autorização para isso. Mas o que ele deve fazer? Ele vai paralisar o julgamento do caso, mandar o questionamento em abstrato da comparação entre a lei e a Constituição para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai avaliar não se a dona Maria tem ou não tem direito. A única coisa que ele vai avaliar é: essa lei é compatível com a Constituição alemã, com a Lei Fundamental de Bonn? É, não é? Ele decide, o caso retorna para o Tribunal Superior, que agora vai finalizar o julgamento, daquele caso, considerando a decisão dada pelo Tribunal Constitucional. Então ele é misto porque existe uma forma incidental na Alemanha, só que, apesar de ser arguído de forma incidental, ou seja, dentro de um caso concreto, não é o próprio tribunal que está julgando o caso que tem competência para julgar. Ele tem que paralisar, mandar a questão para o Tribunal Constitucional para depois o trem voltar para o Tribunal Superior. Deu para entender? Ficou claro? Ok. Já teve um infeliz, mais de um, na verdade, que tentou criar isso aqui no Brasil, o que tornaria o nosso sistema ainda mais complexo. Então, felizmente, isso pelo menos não foi aprovado. Tá? Bom, e os efeitos? No caso dos Estados Unidos, eu falei que é ex tunc e inter partes, e o modelo austríaco clássico é ex nunc e erga omnes. A gente já falou sobre isso. No caso da Alemanha, percebam que, seja no modo direto, seja no modo incidental, a decisão lá na Alemanha, ela sempre vai ser, ou pelo menos sempre não, ela em princípio vai ser ex tunc e erga omnes. E depois eu vou falar porque é em princípio, numa outra aula, quando eu vou falar especificamente sobre o Brasil, foi de lá, quando eu for falar sobre isso no Brasil, e vou falar que a gente copiou foi justamente da Alemanha, mas em princípio é ex tunc e erga omnes. Então percebam, quando o Tribunal Constitucional alemão diz que uma lei é inconstitucional no controle direto, a decisão dele é erga omnes, como era no sistema keynesiano. Mas ela não é ex nunc, ela, em regra, retroage. A mesma coisa, quando esse Tribunal Constitucional decide um caso que veio através de forma incidental de um caso concreto, a decisão dele não serve somente para aquele caso, a decisão dele é também erga omnes. A decisão dele vai ser utilizada naquele caso, mas também vai valer para todos os casos que tratem presentes e futuros sobre aquela matéria. Ok? Tá. E no caso do Brasil, esse quadro, ele tá com um problema aqui com relação. Eu já devia ter revisto ele há muito tempo, eu esqueci de fazê-lo. Tive tempo ainda. Andressa, teoricamente, ele pode. Na verdade, tem um probleminha ali com relação aos efeitos, mas sim, eu quero que vocês se concentrem. Podem desconsiderar a França e Suíça aqui. Eu quero que vocês se concentrem aqui, na verdade, no modelo brasileiro. Eu falo dos Estados Unidos e da Áustria, Estados Unidos, Áustria e Alemanha, só para a gente fazer uma comparação. Pra vocês saberem de onde é que eu estou tirando ali algumas coisas que a gente usa no Brasil. Então, assim, o que me interessa mesmo é que você saiba o Brasil. Tá? Bom, no caso do Brasil, deixa eu só fazer uma diferença que não está ali naquele quadro. Podem completar esse quadro, na verdade,
quando vocês tiverem acesso, ou se tiverem, na verdade, escrevendo isso aí, não é? No caso do Brasil, a gente tem, como a gente tem um sistema misto, quando o controle ele é difuso, ele é interpartes e extunc, igual lá nos Estados Unidos. Tá? Quando o controle ele é concentrado, no entanto, a coisa é um pouquinho mais complicada. Ele é erga omnes, como no modelo austríaco, mas percebam que ele não é ex nunc, ele é ex tunc. Ele retroage. Tá certo? E eu vou ter um plus aí, que é o efeito vinculante, a eficácia vinculante, que eu vou explicar depois o que significa. Por enquanto, só deixem anotado aí, mas eu vou explicar depois o que significa essa eficácia vinculante. E aí, respondendo de novo aí, né, a questão da Andressa. Teoricamente, eu posso ter, uma vez decidido pelo STF, por exemplo, que uma lei é inconstitucional, ela pode influenciar, sim, o passado. Tá certo? Eu vou... No Brasil, ambos são extunc, tanto a versão difusa quanto concentrada. Agora, vocês podem colocar aí no Brasil, com relação ao concentrado, vocês podem colocar lá erga omnes e extunc em princípio, em regra, que vão haver exceções. Tá? Em regra, no Brasil, na decisão do controle concentrado, ele é erga omnes e extunc. Essa é a regra. A gente vai ver que existem exceções. Tá? Bom, muito rapidamente, para a gente pegar aqui o final da aula, até o final da aula, a parte histórica, porque daí amanhã eu quero falar como é que esse negócio está na Constituição de 88. Então, na nossa primeira Constituição Republicana, a gente teve... Isso aqui tudo é desnecessário. Não vou tirar isso aqui, porque isso aqui a gente já falou sobre isso. Nossa primeira Constituição, a gente teve essa influência dos Estados Unidos e foi previsto o sistema de controle difuso no Brasil, com vários percalços que a gente já falou, a questão lá daquele juiz que foi processado porque declarou uma lei inconstitucional, vocês se lembram disso, teve que o Rio Barbosa vir e conseguir anular a decisão dele, anular a condenação que foi dada a ele, tá? Bom, isso aqui, na verdade, eu já tinha tirado, não sei porque que está presente, essa é uma discussão que eu não quero mais fazer isso. Isso aqui nós já falamos. Esse aqui nós já falamos, esse aqui eu vou falar amanhã com calma. Eu só queria ver... não. Eu acho que eu tivesse colocado toda a parte histórica aqui, mas não coloquei, não. Mas deixa eu complementar aqui o meu quadro, e eu já falo dela. Pouca coisa que eu queria falar. Vamos lá. Na Constituição de 1934, a gente vai ter a seguinte questão. Houve uma proposta, quando a Constituição estava sendo pensada, de instituir no Brasil um modelo keynesiano. Só que acabou não indo para frente. O que criaram lá de novidade na Constituição de 1934? Nós mantivemos o controle difuso. Então, mantemos o controle difuso. Só que aí acrescentamos o seguinte: a questão da possibilidade... Vou organizar isso aqui mais bonitinho, né?
Criamos esse instituto aqui, que existe até hoje. Eu estou fazendo menção expressa porque ele ainda é utilizado, que é o seguinte. O que o pessoal lá na Constituição de 1934 estava discutindo? E estão repetindo as discussões do Kelsen, dizendo, olha, esse negócio de cada juiz, um poder dizer que a lei é constitucional e outro dizer que ela é inconstitucional, isso gera, ou tem potencial de gerar, uma bagunça. Nós temos que regulamentar melhor essa história. Como a proposta de se instituir um controle concentrado não foi para frente, o que foi criado com a Constituição de 1934? Toda vez que um processo ele subir todas as instâncias e chegar no STF, e o STF, por controle difuso, desde um caso concreto, declarar uma lei inconstitucional, o STF deve comunicar essa decisão ao Senado. E, ao comunicar ao Senado, o Senado pode, não é obrigado, o Senado pode suspender a lei declarada inconstitucional. Então, o Senado, ele pode, não é obrigado, suspender a lei. Essa decisão do Senado, se ele resolve fazer isso, ela tem efeito erga omnes. E vejam que o Senado não revoga a lei, não é um ato de revogação, é apenas de suspensão. Mas o importante é, se o Senado, em obediência ou em resposta ao ofício que o STF manda, ele resolve suspender a lei, dali em diante, nenhum outro juiz vai poder mais aplicar aquela lei. Ou seja, a gente criou aqui um sistema meio enviesado de dar à decisão do STF efeitos erga omnes. Mas não é a decisão do STF que vai ter efeitos erga omnes. É a resolução do Senado que manda suspender aquela lei. Ok? A decisão do STF, ela é a decisão do Senado, a resolução do Senado, você diz? Sim, não. Ela é erga omnes ex nunc, ela é dali para frente. Eu tinha esquecido de colocar. Vamos lá, Arthur. A partir da Constituição de 1934, ela vai estabelecer que todas as vezes que o STF declarar uma lei inconstitucional dentro do controle difuso, ele vai comunicar essa decisão ao Senado. E o Senado, em resposta, ele pode, se quiser, não é obrigado, suspender a lei. Se ele suspender a lei, essa decisão do Senado tem efeitos erga omnes e ex tunc. Ou seja, dali para frente, todos os juízes ficam proibidos de aplicar aquela lei. Ok. Na verdade, Ana Luísa, o problema é, se o Senado resolver não fazer nada, a lei vai poder continuar sendo aplicada. Alguns juízes vão aplicar, outros não. Por quê, Ana Luísa? A decisão do STF ela só tem efeitos interpartes. Cadê? Eu, na verdade, escrevi isso aqui no chat, né? No Brasil, no controle difuso no Brasil, vamos lembrar que em 1934 só existiu o difuso, né? No controle difuso no Brasil, é interpartes. Tá? Tranquilo. E, gente, eu sei que essa matéria ela não é fácil, não, tá? Eu tenho plena consciência disso. Controle de constitucionalidade é um negócio difícil. Tem um meme que circula na internet falando sobre que de Jesus falando que nem ele entende controle de constitucionalidade. Erga omnes é só no controle concentrado.
Então, assim, por isso que eu tô falando de controle aqui com muita calma, indo bem devagar, falando, sempre perguntando se vocês estão entendendo, porque é muita coisa mesmo. Eu não tenho dúvida de que é muita coisa, não. Tá? Mas vocês têm que saber controle de constitucionalidade. Tá certo? Senão vocês viram presidente da República e vão propor a DI assinando, vocês mesmos assinando sozinho. Que é o que o Bolsonaro fez. Tá certo? E isso é um negócio que a culpa, obviamente, não é tanto dele, porque ele não é formado em direito, mas a culpa é do cara da AGU. Porque isso simplesmente não pode acontecer, um trem desse. Ok? Não, controle concentrado tá, tá ali, a Ana Júlia. Aqui, ó. Constituição de 1934. Só existia difuso naquela época. Vamos lá, Maria Cecília. Se o Senado não suspender a lei, prevalece a decisão do STF, que é interpartes. Ok, Maria Cecília? Na verdade, o que fica é que se o Senado não suspender a lei, os juízes de primeira e segunda instância estão livres para poder entender, um entender que é constitucional e o outro entender que é inconstitucional. Só se o caso chegar ao STF. Se nunca chegar ao STF, não vai ter esse negócio do Senado. Ok. Bom, vamos lá. Na Constituição de 1937, a gente tem uma Constituição autoritária da época do Vargas. O que aconteceu ali? Vai ter um negócio que é extremamente autoritário, que é o seguinte. O STF, quando ele decide que uma lei é inconstitucional dentro do controle difuso, deixa eu copiar aqui também, colocar aqui também. Só existia controle difuso, também em 37, tá? Quando o STF declara uma lei inconstitucional dentro do controle difuso, o Congresso, não havia separação entre Senado e Câmara na ditadura do Vargas, né? O Congresso poderia anular a decisão do STF. Eu tenho, na verdade, um negócio autoritário, ao contrário aqui. Ao invés do parlamento ser chamado para ampliar os efeitos da decisão do STF, durante a vigência da Constituição de 1937, da ditadura do Vargas, o raciocínio era o inverso. O Congresso tinha o poder de cassar, de anular a decisão do STF. Se o Congresso achasse que a decisão violava o interesse público, alguma coisa assim. Ok? Como o Congresso permaneceu fechado durante uma boa parte do tempo em que o Vargas esteve no poder na época do Estado Novo, quem exerceu essa função de anular decisões, quem chegou a exercer essa função de anular decisões do STF foi o próprio Vargas. Então, assim, isso aqui é uma excrescência, mas eu faço menção a isso porque há uns anos atrás houve uma proposta de emenda à Constituição para tentar restituir isso no Brasil. Ok? Eu estou falando dessa questão histórica aqui, fiz questão de mencionar, não é só porque é uma curiosidade histórica, não. Porque já houve uma tentativa no passado de restituir isso, acabou pegando muito mal e ficou para trás. E, atualmente, tem um monte de deputados e senadores da base do governo que vivem falando em restituir isso, em dar ao Congresso Nacional o poder de revogar decisões do STF. Não em controle difuso, mas em qualquer tipo de decisão que declara uma lei inconstitucional.
a bancada religiosa tem um projeto sobre isso para que o Congresso Nacional possa derrubar, por exemplo, decisões do STF a respeito de união homoafetiva, por exemplo. Tá certo? E aí, toda vez que vocês virem esse tipo de notícia, saibam de onde é que esse negócio está vindo. Está vindo inspirado da época, de uma das épocas mais tenebrosas da história do país, que foi o Estado Novo. Tá? Isso é muito sério. E tá por aí, tá tramitando por aí. A Constituição de 46, a Constituição de 46, ela volta com o sistema da Constituição de 34, tá? E a gente vai ter, depois do golpe militar, a emenda constitucional 16/65, que cria a representação ok, gente? Isso aqui eu já havia comentado. Agora, é claro que depois que isso foi criado, melhor, depois que a gente entrou no regime militar, controle de constitucionalidade dentro do regime militar é praticamente nulo. A representação de inconstitucionalidade é a nossa primeira ação direta, genérica, de controle de constitucionalidade no Brasil. Ela é uma ação direta mesmo. Né? É uma ação em que é feito um controle em abstrato de uma norma face à Constituição. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, e agora eu lembrei, é o seguinte. Parênteses aqui. Ela só podia ser requerida pelo Procurador-Geral da República, tá? Deixa eu diminuir aqui nessa fonte aqui, porque... Vamos ver se... Assim, somente podia ser requerida pelo Procurador-Geral da República. O que é o Procurador-Geral da República? O chefe do Ministério Público Federal. Atualmente, o Procurador-Geral da República é o Augusto Aras. Você já deve ter visto alguma notícia sobre ele aí na televisão. Ou nos portais de notícia, enfim. Ok? Só o Procurador-Geral da República que tinha legitimidade para ajuizar essa ação perante o STF, e a decisão do STF, desde essa primeira ação de controle concentrado, ela era ex tunc, erga omnes. Ex tunc e erga omnes. Tá? Ok? E aí? E aí o que eu estava dizendo durante a vigência, depois da ditadura, início da ditadura militar e durante a vigência da Constituição de 67 e 69, controle de constitucionalidade no Brasil é praticamente nulo. A gente vai ter, mais propriamente, controle de constitucionalidade no Brasil a partir de 88. Tá certo? Porque que juiz e que ministro do STF durante a ditadura iriam declarar inconstitucionais medidas de um governo autoritário? Tá certo? Então, assim, a Constituição de 88, aí sim, a gente vai poder propriamente falar em uma sequência aí, um crescimento enorme, inclusive, da importância, do papel do controle de constitucionalidade. É a Constituição de 88 que vai dar ao controle de constitucionalidade a importância que ele tem nos dias de hoje, tá? Com o papel do STF, com o STF declarando leis inconstitucionais aqui e ali, e etc., aparecendo todo dia na mídia e tal. Isso é um fenômeno da Constituição de 88.
Ok, gente? Que vai ocasionar decisões como que a gente vai estudar na aula começar a estudar na aula de amanhã, não é? Aborto de anencefalo, união entre pessoas do mesmo sexo, criminalização da homofobia, tudo isso é através de ações de controle concentrado. Pesquisa com células-tronco, cotas para negros nas universidades, o que mais? Não, um bando de coisa. Pois é, aí só para eu terminar, né, Andressa? O que a gente vai ter é que o STF ele tem um duplo papel a partir de 1965. O STF é, ao mesmo tempo, uma corte, um tribunal de recursos, uma corte como outra corte qualquer, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele também age como tribunal constitucional. Ele vai ter essa dupla função. Ok? Ou seja, até hoje, o STF ele pode dizer que uma lei é inconstitucional porque o caso chegou até ele via recursos, ou porque o caso já começou com ele, enfim, no caso de, sei lá, no julgamento de presidente da República, né? Enfim, o STF pode declarar uma lei inconstitucional dentro de um caso concreto, ou ele pode declarar uma lei inconstitucional através do controle concentrado. Então, ele tem essas duas funções. Ele faz tanto controle difuso quanto concentrado, sim. E os efeitos são diferentes. Tá? Diga, Gustavo. Professor, eu fiquei mais com uma dúvida, mas é mais tipo uma curiosidade mesmo. É igual o senhor informou no período da ditadura militar que eles não realizavam, né? Foi praticamente nulo, porque ia ser perseguido e tal. Mas legalmente os juízes teriam a possibilidade de, por exemplo, um ato inconstitucional eles considerar. Sério? Gente, que loucura. Poder pode. Todos os juízes no Brasil podem fazer isso desde 1891. Mas, assim, isso é um negócio que nas épocas de mais abertura democrática até aconteceu, mas nas épocas de ditadura isso praticamente desaparece. Na época do Estado Novo, do Vargas, e na época da ditadura militar 64, 84, praticamente não existe. Tá? Ok, então, pessoal. Deixa eu interromper aqui.